Boa tarde, sou o Rafael. Já ouvi vários... o Rafael. Paguei para ouvir o Rafael. Posso ouvir ele de graça? Eu sou daqui, de Criciúma. Mas para começar tirando essa impressão de estou pagando para ouvir o Rafael, se eu posso ouvir ele de graça, vamos usar um pouco de lógica aí. A gente paga para um evento para poder manter toda essa estrutura legal, como tá, um evento bacana pra caramba, para ter suporte, trazer o pessoal, aí palestrantes todos feras. E eu sou um palestrante daqui, né? Não gero custos para o evento, logo, eu sou um brinde. Todo mundo gosta de brinde. Então, que legal, uma palestra com o Rafael, um brinde. Muito legal. Eu só entendi por que eu fui convidado para palestrar aqui ontem, quando eu participei aí da experiência de quase morte do pessoal pousando em Jaguaruna, tentando, que eu pensei assim, beleza, o Matheus já sabia que o pessoal ia para Jaguaruna e não ia prestar. Então ele disse assim, vou chamar alguém daqui que mora perto da SIC, se não der certo, vem um cara aqui e fala a tarde inteira e está tudo feito, o evento vai acontecer. Beleza, vamos partir para o assunto. Eu vou falar um pouco para vocês sobre desenvolvimento distribuído de software, muito além do home office. A gente estava aqui no backstage conversando um pouco e eu vi que já surgiu uma dúvida do pessoal ali. Beleza, desenvolvimento distribuído de software, um servidor aqui, outro ali, tudo distribuído, mas o que o home office tem a ver? Na verdade, isso é desenvolvimento de software distribuído. O que eu vou falar hoje aqui é sobre o desenvolvimento, a equipe de desenvolvimento, operações distribuídas em várias partes. E o que isso tem a ver ou se não tem a ver com o home office. Então, um pouquinho de mim, já falei, né? Não sou de Criciúma, sou de Orleans. Um abraço para os conterrâneos aí de Orleans, mas já moro aqui em Criciúma há bastante tempo. Trabalho há 14 anos com desenvolvimento web e sou arquiteto na domínio Thomson Reuters. Um pouquinho aí, uma timeline desses 14 anos, as tecnologias e tudo que a gente já passou e veio somando até hoje, né? Então a gente vem trabalhando com bastante tecnologia legal. Quantos de vocês aqui já ouviram falar sobre esse tema desenvolvimento distribuído de software ou Global Software Development? Alguém já ouviu? Conhece? Gente, não estou sozinho nesse barco aqui. O desenvolvimento distribuído de software é um tema que está em alta, tem bastante documentação, o pessoal está escrevendo artigos, livros sobre isso, é uma área de estudo da engenharia de software bem bacana, tá? Que com o avanço da globalização, né, a busca de empresas estrangeiras por mão de obra em outros países e tudo mais, e mesmo dentro do mesmo país, tem crescido, tem descentralizado um pouco aquela história de tal lugar é polo de desenvolvimento de software, todos os desenvolvedores correm para lá e lá vai ter emprego para todo mundo. Hoje a gente já está um pouco mais com as fronteiras abertas, vamos dizer assim. A gente depende mais da nossa capacidade do que da região onde a gente mora fisicamente ou atua. Se a gente procurar por desenvolvimento distribuído, a gente vai achar material. Se a gente procurar pelo termo em inglês, né, Global Software Development, a gente vai achar muito mais coisa. Então, o pessoal lá fora tem feito avanços maiores nesse tema já. E por que isso é útil para o evento aqui, né? O que vai agregar? Bom, a gente viu tanta palestra legal aí. A ideia da palestra é mais focada em carreira, né? Em contar um pouco para vocês assim, o que a gente vem trabalhando nesses 4 anos, desde que a Domínio Sistemas foi adquirida pela Thomson Reuters. A gente vem trabalhando com desenvolvimento distribuído, com equipes em vários lugares do mundo. Aí. Então, a gente achou legal contar um pouco, compartilhar essa experiência que a gente teve e
uma ideia, assim, quem estiver pensando em abrir fronteiras aí e buscar outros novos desafios, o que a gente pode estar, como a gente pode estar se preparando. Então, o conceito, né, bibliográfico sobre desenvolvimento distribuído de software, a gente pode, tem vários, mas um conceito que me chamou bastante atenção é esse. O desenvolvimento distribuído de software é um modelo de desenvolvimento onde os envolvidos em determinado projeto estão dispersos, né? E o que seria esse dispersos? O cara não está prestando atenção. Não. O cara está no mundo da lua. Tem uma certa relação, não vai tão longe, mas tem. Então, por níveis de dispersão, a gente pode ter indivíduos dispersos, mas na mesma localização física, né? Então, eu posso estar dentro de uma mesma empresa, né? A minha equipe está ali, a dispersão pode ser um andar, outro dentro da mesma cidade. E nesse modelo de dispersão, reuniões presenciais são mais fáceis, o contato diário com as pessoas envolvidas no projeto é mais frequente, então a dificuldade para certas atividades é menor. A gente pode ter também desenvolvimento distribuído, onde eu tenho uma equipe no sul, uma equipe no norte, em regiões diferentes, e isso já começa a complicar um pouco, né? A gente vai falar bastante sobre desafios. Então, dentro de uma distância nacional, já começa a ficar um pouco mais difícil a gente ter esse contato presencial, né, com os indivíduos relacionados no projeto e tal, mas ainda não é um problema tão grande, porque praticamente a distância física é a única barreira, mas que é facilmente contornada. Quando a gente começa a falar em distância continental, né, então, assim, os indivíduos do projeto estão localizados no mesmo continente, mas em países diferentes. Já começa a complicar um pouco, adicionar mais complicadores, como fuso horário, dependendo do lugar onde a gente está, a língua, principalmente para nós aqui do Brasil, né? Se a gente pegar a América Latina inteira como um continente, a gente vai ver que só a gente não fala espanhol, né? Então, esse é um problema para nós e não é um problema tão grande para outros países. Então, tudo depende também dos envolvidos nesse projeto. E a distância global, né, que seria qual a diferença da distância continental para global. O global, a gente diz, tem indivíduos espalhados em países diferentes, de continentes diferentes, um pode estar no Japão, na Índia, nos Estados Unidos, no Brasil. Então, aí já a quantidade de fatores complicantes aumenta bastante, né? Então, eu tenho fusos horários muito diferentes, tenho culturas muito diferentes, né? Tenho idiomas diferentes envolvidos. Então, para a gente falar assim, o que é, o que não é desenvolvimento distribuído de software, não tem para dizer assim, eu trabalho dentro da mesma empresa, no mesmo prédio, eu posso considerar que é um desenvolvimento distribuído? Não vou dizer que não, mas eu gosto de ver o que tem o maior desafio, o menor desafio, o que é mais difícil, menos difícil, e assim vai. Então, a gente considera que o menor desafio é quando a gente está na mesma localização física. E à medida que a gente vai ficando mais disperso, vai aumentando esses desafios. Mas a gente gosta de desafio, né? Senão a gente não estava aqui, não tinha escolhido essa área para a gente atuar, tinha sido outra coisa. Por que hoje em dia muitas empresas estão buscando fazer desenvolvimento distribuído, né? É muito difícil trazer pessoas, às vezes, para a região onde a empresa está. Então, é mais fácil a empresa, às vezes, ir até a pessoa, né? Então, a gente pode citar como exemplos de coisas que motivam e que são vantagens para as empresas trabalhar com desenvolvimento distribuído, como no caso da aquisição de empresas, né, para atingir novos mercados. Foi o nosso caso, né, onde uma empresa, não vou nem dizer americana, mas que
está presente em vários lugares do mundo, aí, adquiriu empresas no Brasil para atuar no mercado brasileiro. Então, oferecer produtos aqui e aumentar o portfólio, né? Participar de mercados que requerem desenvolvimento local, né? Alguns tipos de negócio exigem que exista um desenvolvimento local no país, na região. A necessidade de estar perto do mercado, conhecer o mercado. Então, não adianta, eu vou atuar no Brasil, aqui na região sul, mas o meu desenvolvimento é lá nos Estados Unidos. Mas não tem ninguém que conheça a realidade aqui, que esteja perto do cliente e tudo mais. Então, também é uma outra vantagem e que motiva esse tipo de desenvolvimento. Custo mais baixo e disponibilidade de mão de obra. Aqui é uma coisa legal para nós, desenvolvedores, pessoal que é da área de desenvolvimento, DevOps também. Aqui aumenta o nosso leque de opções, né, para trabalhar em qualquer parte do mundo, tendo consciência desse tipo de desenvolvimento, mas também aumenta a concorrência, né? Então, a gente sabe que hoje eu não estou na minha região aqui e eu sou o cara, mas estou estagnado, beleza, não tem ninguém melhor que eu, mas daqui a pouco a empresa precisa de alguém melhor do que eu e esse cara pode não estar aqui, pode estar na Argentina, então ele vai vir para cá. Ter a disponibilidade de mão de obra é uma coisa bem interessante, porque isso reduz bastante o tempo, né, no projeto. Se a gente pensar que hoje a gente trabalha 8 horas e meia por dia, mas a gente pode ter talvez um desenvolvimento de 24 horas, né, trabalhando 24 horas por dia, sendo que eu trabalho com equipes distribuídas em pontos estratégicos, usando o conceito de follow the sun, né? Então, à medida que o sol vai nascendo, os times vão começando a trabalhar enquanto o outro time para. Então, um serviço que eu comecei aqui, quando eu saio, outra pessoa na Índia, em algum outro país, pode continuar o trabalho que eu estou fazendo, e isso para as empresas é muito vantajoso, né? Principalmente também comparado com o custo da mão de obra em alguns países, que é mais vantajoso. Busca por profissionais competentes, aquilo que eu já comentei. Se eu preciso de um profissional competente e esse cara está lá na Índia, não existe mais barreira hoje para a empresa não contratar essa pessoa, né? Eu acho que todo mundo deve conhecer alguém que trabalha ou que já teve uma experiência com empresas de outros países, que seja fazendo home office ou mesmo até trabalhando fora um tempo, retornando e tudo mais. Então, as empresas em qualquer parte do mundo não estão mais se importando se esse cara é do Brasil, se esse cara é da Argentina, se é da Índia, de onde for. Se ele é o cara bom e o cara que realmente agrega valor para o projeto, a empresa vai atrás dessa pessoa. Então, não existe mais aquela barreira demográfica sobre ter profissionais bons, não ter profissionais bons. O emprego de recursos em fases do projeto, a gente sabe que o projeto ele sempre começa tranquilo e sempre no final a gente está no rush, né? Então, a gente precisa botar 200 pessoas a mais ali para conseguir entregar as coisas em tempo. Então, quando eu tenho esses times distribuídos aí em vários cantos do mundo, eu posso manejar eles e mesmo usar a estratégia do follow the sun para alavancar o tempo do meu projeto e conseguir um time to market. O resumo, motivação e vantagens é que tempo é dinheiro e é isso que as empresas buscam, né? Então, quanto mais ágil para a empresa, melhor. E isso abre várias oportunidades para a gente como desenvolvedor. A gente pode estar trabalhando em algum canto desse. E daí o home office, né, que veio. Mas por que tu colocou o home office? Muito além do home office, na verdade o home office foi o que chamou a atenção, o desenvolvimento distribuído, 2, 3, só aqui conheciam o tempo, mas home office todo mundo sabe o que é, né? Então, o home office pode ser considerado um desenvolvimento distribuído, ou todo home office é um desenvolvimento distribuído, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, afinal, o que
que tem a ver o home office com desenvolvimento distribuído? Eu diria que depende. Né? E depende do quê? Né? O que determina se o meu home office é um desenvolvimento distribuído ou não é, e que nível que ele está? Os níveis de dispersão. Né? Então, eu posso estar fazendo home office como freelance. Então, na verdade, eu trabalho para mim, eu não tenho equipe distribuída, eu só pego um projeto e entrego. Né? Isso pode ser considerado? Talvez sim, não vou dizer que não. Né? Às vezes tem pessoal que trabalha com freelance aí e vai me jogar pedra. Então, mas eu diria que o nível de dificuldade, de desafios encontrado está lá no início da seta. Né? Até a gente quase não tem desafio, porque eu não tenho as barreiras todas que a gente enfrenta num desenvolvimento mais disperso. Né? Então, de novo, o home office pode ser considerado, mas o que muita gente confunde é que, para mim poder ter esses desafios, eu gosto de desafio, eu quero enfrentar novos desafios, conhecer novos idiomas, trabalhar com pessoas em diferentes culturas, fuso horários, tudo. Então, eu vou lá no LinkedIn, começo a fazer um monte de consulta lá e procurar alguma vaga de emprego em home office para mim poder ter isso. Eu diria, não necessariamente. Né? Existem várias empresas que você não trabalha em home office, que você trabalha local mesmo, sitiado no escritório, e que fazem esse tipo de desenvolvimento. Tá? E também existem empresas que você trabalha com home office fazendo o desenvolvimento distribuído ou uma mescla dos dois. Né? Como às vezes tem empresas que a gente, dependendo da necessidade, da cultura, eu diria, na Thomson Reuters vocês trabalham com home office? Sim, em alguns lugares. Tudo vai depender da necessidade, da cultura mesmo do lugar. Aqui em Criciúma a gente não tem isso, porque a gente vive num lugar que a gente considera que a gente não tem as barreiras necessárias e que a infraestrutura que a gente tem fornece a segurança e tudo que a gente precisa. Já o time que a gente trabalha nos Estados Unidos, todo mundo tem notebook e durante o inverno praticamente todo mundo trabalha em home office, porque não tem como sair de casa, a neve está meio metro de altura. Então, é meio que uma necessidade, não uma opção. Então, a gente falou que, basicamente, os níveis de dispersão aumentam a quantidade de desafios que a gente tem. E que desafios são esses? O que a gente tem que se preparar, o que a gente tem que cuidar para poder trabalhar, ter uma oportunidade com um time distribuído de software, o que a gente espera. Para falar um pouco sobre isso, eu resolvi trazer para vocês um caso prático que a gente teve, né, o primeiro, vamos dizer, a gente continua tendo, né, outros desafios, mas assim, a primeira virada de chave, quando, não sei se muitos de vocês conheciam a Domínio Sistemas, há 4 anos atrás ela foi adquirida pela Thomson Reuters, então a gente passou a ter um modelo um pouco diferente de desenvolvimento. E a gente enfrentou todos esses desafios que aquela escala mais vermelha lá da seta pode enfrentar. A gente tem times espalhados em vários países, em vários continentes, trabalhando geralmente em projetos comuns. E isso gerou bastante dificuldade para a gente. Então, para falar um pouco, né, para compartilhar essa experiência com vocês, dizer como que a gente lidou com isso, o que a gente tem que se preparar. Então, eu coloquei aqui como um use case o projeto OnBalance, que se trata de um micro ERP que a gente começou a desenvolver na Thomson Reuters, não vou dizer nem em Criciúma, porque tem mais gente envolvida. Então, foi o primeiro projeto que a gente trabalhou na nova plataforma de GTRTA, que é a parte da Thomson Reuters, que desenvolve para contabilidade, para Tax and Accounting Professional. Beleza, vamos desenvolver uma nova plataforma muito bem estruturada, chamada Blue Moon. Já gostei, uma cerveja boa pra caramba, os caras que deram o nome são os caras legais, eu vou trabalhar com os caras. Que legal. Era um produto novo, diferente do que a gente
costumava a conhecer, ter o domínio na domínio sistemas antes, né? Então não era um sistema para contabilidade especificamente, era para clientes dos escritórios de contabilidade. Então foi mais um desafio, mas começou a ficar desafio mesmo quando a gente começou a desenvolver junto com mais 2 países. Então são um projeto, um código-fonte, 3 países e muita gente envolvida. Então, esse aqui foi o primeiro choque. Opa, a gente não vai desenvolver uma coisa para outros usar, a gente vai desenvolver junto. A primeira coisa que a gente teve que contornar foi o idioma. Beleza, não dá. Um fala espanhol, um fala inglês, outro fala português. E aí, nós vamos falar o quê? No começo, era uma mistura de tudo, todo mundo tentava se entender. Então, não adianta. O inglês é o idioma oficial do mundo. E 60%, 70% do inglês falado no mundo não é falado por nativos. Então, a gente tem que se conformar que, antigamente, a gente dizia, eu tenho inglês bom para leitura, trabalho com desenvolvimento, meu inglês é bom para leitura, e isso está bom, porque o que eu preciso é ler manual. Ler documentação, saber aonde que é os menus da IDE, e isso daí já me basta como desenvolvedor de software. Já não basta mais. Quando eu consigo ouvir bem, eu já consigo buscar materiais muito mais atualizados, consigo ir na fonte, consigo ver coisas direto do pessoal que desenvolve mesmo a raiz da ferramenta, da solução. E eu lembro uma vez, há muito tempo atrás, quando em um dos eventos que eu costumava participar, que algum palestrante falou assim, e aí, o que a gente faz para documentação de software, para escrever nome de classe, variável, a gente usa inglês, usa português, e não, a regra é a seguinte, se você não desenvolve para outros países, junto com equipes de outros países, você tem que escrever em português. Se todo mundo fala português, o seu código-fonte não vai ser visto, alterado por ninguém de outra língua, não tem por que inventar moda e ficar botando metade português, metade inglês aí. Vamos fazer tudo em português. Então, aquilo eu botei na cabeça assim, não, é isso que a gente tem que fazer mesmo. Para que inventar um inglês que a gente nem conhece? Só porque ninguém imaginava que uma empresa multinacional ia vir e ia comprar a empresa que eu trabalhava. Uma empresa de contabilidade, uma coisa totalmente nacional, a gente não imaginava contabilidade em outros países, isso tem a ver? Não tem, nunca ninguém vai comprar. A empresa estava indo bem para caramba, e daí da noite para o dia, nesse mesmo auditório, alguém anunciou que a empresa estava sendo vendida. E aí, todo o código que a gente tem lá hoje, em português, a gente está tendo que migrar para inglês. Se a gente quiser reaproveitar o código, a gente tem que colocar ele em inglês. O que tem em português serve só para a gente. Então, minha dica hoje escrevam tudo em inglês. E torçam para a empresa de vocês ser comprada por uma empresa multinacional ou a empresa que vocês fundaram, startup, tudo. É muito legal. Mas o inglês é a dica principal. Aprenda a trabalhar com diferentes culturas. Essa talvez é a parte mais difícil. Aprender o idioma, beleza, tranquilo. É questão de tempo e prática. Agora, reconhecer culturas diferentes é complicado. Então, às vezes, a gente vai conversar com alguém de um outro país e a gente pode estar falando de uma forma que, para nós, é totalmente normal, mas que pode parecer rude para essa pessoa. Então, se eu chegar e pedir alguma coisa, ou falar com um cara lá de algum país do Oriente Médio e mandar no Slack lá um joinha para ele, ele vai me responder um joinha também. Isso, com certeza, a intenção dele não é a mesma minha. Então, gestos, a forma como falar, tudo isso influencia. Então, quando eu estou falando com pessoas de outros lugares, eu sempre tenho que ter isso em mente. Existe uma cultura também que eu preciso respeitar. Na Thomson Reuters, isso é tão levado a sério que eles disponibilizam para a gente uma ferramenta chamada Culture Wizard, onde a gente pode preencher uma série um questionário com várias perguntas e tal, que faz com que a gente entenda culturas de países com que a gente trabalha e também entenda a nossa cultura, para evitar coisas como
o caso de um colega nosso, eu pedi autorização para ele poder exibir a foto dele e tudo, não estou zoando ninguém. Ele era um arquiteto que costumava vir bastante aqui para o Brasil, foi o nosso mentor aí durante essa troca, e ele ia não só para o Brasil, como para a Argentina e para a Índia. Então, ele disse que um dia ele chegou na Índia e recebeu um presente. Deram uma roupa para ele, né, ofereceram a roupa, e no outro dia ele foi para o escritório e vestiu aquela roupa. Todo mundo rindo e ele não sabia o porquê que estavam rindo. Daí alguém chegou para ele e disse assim, não, isso é uma roupa de festa. Era como se fosse um paletó, um fraque, uma coisa para festa muito social mesmo. E ele tinha ido trabalhar, então ele não sabia. Deu presente, se me dá uma camiseta, no outro dia eu estou vestindo a camiseta. Né? Então, aonde a cultura é importante, para a gente não pagar mico também. Né? Diferentes time zones. A gente começa a trabalhar com gente que eu peço uma coisa durante o meu horário de expediente, o cara só responde de noite. Pô, o cara demora para responder. Não, enquanto eu estou perguntando, ele está dormindo. Então, eu tenho que saber. Estou falando com o cara, esse cara é da Índia, então eu tenho aí 9 horas de diferença entre o Brasil e a Índia, dependendo da época. E eu tenho que saber que se eu preciso de uma coisa com antecedência, eu tenho que pedir com antecedência para ele também. E a mesma coisa ele precisa saber. Então, é complicado. Aquilo que a gente falou, fazer reuniões com o pessoal que está muito disperso é complicado. O time zone consegue piorar ainda mais isso, porque mesmo fazendo reuniões online, é complicado de achar um horário que case todo mundo, está disponível e está no seu horário de trabalho. Então, mais desafios para a gente entender e às vezes não ficar xingando. Pô, mas o cara marca reunião toda a vida no meu horário de almoço, que sacanagem. Mas tem que levar em consideração isso. Muitos requisitos diferentes, se não bastasse a gente ter o mesmo código, o mesmo projeto e estar com um idioma e contatos restritos, a gente ainda tem requisitos diferentes para, nesse caso aqui, que é o caso que eu trouxe de exemplo para vocês, iniciou com 3 países. Hoje já tem requisitos de muitos outros países, então não melhorou, só ficou mais desafiador. Tecnologias, mais um complicante. Esse, diria que para nós não é um complicante tão grande, porque a gente gosta de trabalhar com novas tecnologias. Né? No começo ali eu passei rapidinho tudo que a gente trabalhou já na Domínio, até 2014, principalmente quando a gente teve essa mudança de chave. Então, a gente sempre trabalhou com Java, JSF, e tinha a Stack Java EE como padrão para as aplicações web. E nesse projeto aqui, a gente teve que chegar a um consenso com os 3 países e descobrir o que a gente ia usar. Então, a plataforma toda é construída em cima de microserviços. Angular era o escolhido para o front-end, então esquece JSF, graças a Deus. A gente trabalhava em Java, 2 times em .NET. 2 contra 1, não tem discussão. A plataforma suporta diversas linguagens, então a gente tem que escolher o que é melhor para o time, chegar nesse acordo. Migramos o que já tinha de Java para .NET nesse projeto específico. E saímos também de um controle mais centralizado, local aqui de data centers, para ir para a Amazon e com um time de DevOps espalhado pela Argentina, Estados Unidos, Índia. Então, a gente está sempre falando com alguém de algum lugar. Para vocês entenderem um pouco, assim, beleza, Rafael falou sobre os desafios, mas como que foi o dia a dia disso? Como que vocês organizaram para conseguir romper esses desafios? Então, falando um pouco rapidamente, como que é o ciclo de vida de um projeto dentro da Thomson Reuters, especificamente esse, do On-Balance, como foi. Então, surgiu a ideia, uma necessidade de mercado, de algum lugar. Então, essa ideia ela é levada para um grupo de analistas, né, com representantes em todos os países que têm interesse nessa nova ideia. Então, eles discutem, fazem reuniões,
algumas reuniões presenciais mesmo, muita viagem acontece do pessoal da Argentina para o Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil, Brasil para os Estados Unidos. Então, a gente tenta romper essa barreira também da distância. É discutido tudo que os analistas discutem e criam como user stories, é enviado para o time de UI UX. Então, pegando um gancho da palestra da Carla hoje de manhã, o UI UX é muito importante nesse processo. A gente precisa ter o apoio deles e focar no cliente, saber o que o cliente realmente precisa e como resolver o problema deles. Também, ao mesmo tempo que isso está em análise com a equipe de UI UX, existe uma equipe de arquitetos, onde a gente recebe essas necessidades e começa a ver aonde que cada peça do sistema vai se encaixar, quantos microserviços a gente precisa, o que a gente consegue reaproveitar, que tecnologia a gente vai usar, a gente precisa preparar o time, treinar. Então, toda a parte não funcional desse sistema também é analisado pelos arquitetos que dão suporte para os analistas na melhor escolha. Uma vez que que os protótipos, que as user stories estão validadas pela equipe de UI UX, também esse trabalho chega na equipe de desenvolvimento, que sai sprint por sprint, detonando um monte de user story para conseguir entregar esse sistema. Sempre com o apoio da equipe de arquitetura também, para poder auxiliar na melhor decisão de como construir o software, até que isso chega no deploy. Então, esse contato, né, não é simplesmente, beleza, o analista resolveu aqui, joga para o UI UX e deixa. Não é uma coisa que vai passando de um para o outro e o cara que passou a bola nunca mais quer ver. Não. Então, o contato é muito importante. Então, existem reuniões específicas, semanais, a cada 2 semanas, entre pessoas envolvidas, para poder estar sempre alinhando esse tipo de desenvolvimento e fazer o negócio andar. Por quê? Porque a pior barreira, ainda maior, talvez, do que a distância física, é a comunicação. Se o projeto não andar certo, todas as partes envolvidas comunicadas de qual é a atividade que tem que fazer, qual é a prioridade, o negócio não anda. Mesmo assim, acontecem anualmente reuniões presenciais, geralmente eventos internos, que a gente vai para os Estados Unidos e faz reuniões com arquitetos, alguns gerentes, analistas, sempre pessoal envolvido em algum projeto que é a chave para aquele ano, participa dessas reuniões presenciais também, porque ter o contato olho no olho, né, um face a face, é muito importante. Mesmo que eu passe o ano inteiro conversando via Webex, Skype, Hangout, coisas desse tipo, é muito importante que eu conheça, mesmo que eu tenha uma amizade com as pessoas que eu convivo. Isso faz bastante diferença. Para isso, a gente precisa de ferramentas. Né? Eu falei, Webex, a gente faz reuniões online. Então, assim, eu ter times distribuídos, não ter ferramentas que me dê suporte para isso, não resolve muita coisa. Provavelmente eu não vou ter muito sucesso se eu passar uma atividade por e-mail para um time lá da Índia e esquece. Nunca vi o cara, nunca falei mesmo com essa pessoa. Então, isso vai dificultar. Só por e-mail? Não, temos que ter várias formas mais rápidas de interagir. A primeira coisa que a gente teve que mudar e que também entrar num consenso foi sobre a metodologia utilizada. Então, times diferentes, com metodologia, trabalhando no mesmo projeto, no mesmo código, no mesmo time, com metodologias diferentes, o negócio também não vai prestar. É a mesma coisa que cada um falar o seu idioma. Né? Em algum momento vai dar problema. Então, a gente trabalha com metodologias ágeis para prover o face-a-face remoto. A gente usa o Webex, que é uma ferramenta da Cisco, que é similar ao Skype, similar ao Google Hangout,
é para fazer videoconferências, uma ferramenta que a gente usa bastante. Suíte de colaboração. Toda reunião, todo contato que a gente faz com outras pessoas, seja interno, seja externo, a gente sempre registra, documenta isso para ficar bem entendido por todas as partes, e nada melhor do que ter uma ferramenta de colaboração como um G Suite, ou agora recentemente a gente está migrando tudo para o Office 365, onde a gente pode online ter várias pessoas editando documentos, compartilhando documentos ao mesmo tempo. Então, tem lá uma reunião com 30 pessoas ou com 2 pessoas e está todo mundo colocando as suas observações e ajudando a construir um documento que vai ficar para registros e para outras pessoas. Para a parte de chat, comunicação rápida mesmo, a gente usa o Slack. Estamos abandonando o Slack também, a gente usava uma versão do Slack gratuita, e chegamos a fazer teste com o Slack Enterprise, tudo, mas como a gente adotou o Office 365, o Microsoft Teams passou a ser a nossa ferramenta oficial da Thomson Reuters para essa comunicação via chat. E também o Microsoft Teams suporta fazer Hangouts muito fácil, uma ferramenta muito legal. Para registrar nossas user stores, deixar registrados os requisitos todos do sistema, a gente usa o TFS. Para a parte de código-fonte e deploy de artefatos, o GitLab e o JFrog, né, hosteados em servidores da Thomson Reuters. Geralmente, a gente usa o GitLab para hospedar código de front-end e código Java. TFS como repositório de código também, não só como issue tracking, para os projetos que são em .NET. Rede social, a gente tem o nosso próprio Facebook, é uma rede social bem bacana, bem completa, onde geralmente a gente deixa claro essa comunicação entre os times, né? Então, sabe aquelas atas que eu comentei que a gente faz em toda reunião, o pessoal colabora, escreve uma ata, deixa tudo registrado ali, o que foi discutido, o que foi acertado. Geralmente depois alguém vai lá e publica em algum grupo específico aquela ata para ficar uma coisa visível para todos, não só para quem por exemplo, a gente tem reuniões semanais entre os arquitetos. Então, não é uma coisa só dos arquitetos, que a gente discute ali o que a gente está pensando, qual é o próximo passo, não é uma coisa restrita ao time de arquitetura. A gente publica isso e fica visível para todo mundo que queira ver o que aconteceu em tal reunião do time de arquitetos, sobre o que eles estão falando. Está lá publicado nessa nossa rede social que a gente chama de The Hub. Eventos. A empresa promove bastante evento interno também, né? A gente tem o Blue Moon Summit, um exemplo. Foi um evento que ocorreu o ano passado lá em Ann Arbor, nos Estados Unidos, onde foi pessoas de 8 países diferentes, bastante gente envolvida. Todo ano a gente tem um evento chamado Conference, que reúne mais de 1.000 pessoas, né, no mundo todo da Thomson Reuters. Pessoas da própria empresa palestram, né, existem eventos presenciais, todos transmitidos por Webex. Então, até essa imagem aqui que eu estou colocando do The Hub aqui é do próximo que a gente vai ter, dia 26, 27, e geralmente segue com um Hackafest, um Hackathon também, que envolve bastante gente e tem uns prêmios bem legais. Com tudo isso que eu falei para vocês, beleza? Como que a gente trabalha, os desafios que a gente enfrentou, como que a gente usou ferramentas para tentar solucionar e talvez não solucionar, mas diminuir um pouco o impacto disso. Eu queria finalizar deixando algumas dicas aqui para vocês de coisas que a gente viveu. Então, primeira dica para quem quer trabalhar com desenvolvimento em times globais, sempre procure aprender sobre a cultura
das equipes com que você está trabalhando. Eu posso dizer que esse, para mim, foi o maior desafio. Foi onde eu enfrentei mais obstáculos, mais barreiras, e a hora que eu comecei a parar e pensar assim, não, mas isso pode ser a forma como esse pessoal desse país aqui trabalha e pensa, então eu tenho que respeitar eles e tentar entender. Então isso mudou bastante coisa. Procure um mentor. Sempre vai ter alguém na equipe de outro país que tem interesse em aprender sobre a cultura da gente e que tem interesse em ensinar sobre a cultura do país dele. Então a gente consegue agregar muita coisa tendo um mentor que ajude a gente a entender essas diferenças e que entenda as nossas diferenças também. Aprender a utilizar bem as ferramentas que as empresas, muitas ferramentas open source que tem aí. Se vocês quiserem começar uma empresa, uma startup, e pensar no futuro no desenvolvimento distribuído, tem muita ferramenta open source, ferramentas free, que dão um auxílio legal, mas tem que usar bem. Eu falei, a gente tem uma rede social, não é um Facebook para todo mundo postar foto do final de semana. Então a gente tem que saber usar ela para o propósito correto. Primeiro contato é sempre importante. Então, quando a gente for tanto fazer uma reunião, conhecer a pessoa pessoalmente, ou mesmo através de chat, que é o mais comum do dia a dia, a gente sempre tem que pensar que muita gente se ofende se eu não começar uma conversa dando um bom dia, né? Se eu já sair direto dizendo, manda tal coisa para mim, faz isso aqui, o cara me chamou aqui agora, nem um bom dia, já está mandando fazer um monte de coisa, né? Então, sempre dar uma pensada e tentar dar uma equilibrada, assim, não precisa ser extremamente polite, mas a gente tem que tentar manter um equilíbrio com a cultura das pessoas que a gente está falando. Idioma e compreensão. A gente tem que saber compreender, não só ouvir. Então, o idioma, eu falei, é uma barreira muito complicada para todo mundo, até hoje para a gente, mas a gente está trabalhando no mesmo time, certo? Então, assim, a gente tem que perguntar quantas vezes for necessário, repetir, tentar entender, preparar um resumo no final de uma apresentação. Por isso que aquela ata que eu comentei com vocês é tão importante publicar, porque às vezes o que ficou mal entendido, mesmo às vezes em português a gente não consegue se entender muito bem, mas o que está escrito está mais claro, geralmente. Então, galera, era isso. Queria compartilhar um pouco com vocês aqui da experiência que a gente teve, de uma área que está crescendo muito, né, que a gente sabe de muitas empresas aí que estão em busca de talentos e que a região da gente aqui tem muito talento, tem muita gente boa e que pode estar se preparando e pensando em trabalhar com um tipo de desenvolvimento distribuído, respeitando e conhecendo um pouco desses desafios que a gente tem para resolver. Não é só o desafio do código, esse aí eu sei que todo mundo tira de letra. O desafio pessoal é o mais complicado. Espero que vocês tenham gostado, que ninguém tenha dormido, que a gente possa se ver em outros eventos aí. Valeu! Boa! Valeu, Rafael!